Eu me lembro da primeira vez que o vi, parado naquela cozinha impecável como uma figura entalhada no gelo, mal me reconhecendo enquanto empurrava o contrato de trabalho para mim. Minhas mãos tremiam, eu dizia que era entusiasmo, mas no fundo era medo, porque ele me observava de um jeito atento demais. O chefe coreano, sobre quem a cidade cochichava, dono de restaurantes e de um império, e mesmo assim o único lugar disponível para mim era ser babá do filho quieto dele. Aceitei sem imaginar o quanto minha vida mudaria. Ele falava pouco no início, apenas instruções cortantes sobre horários de sono, rotinas alimentares e partes da casa onde eu não deveria entrar. O silêncio daquele lugar luxuoso ecoava dentro de mim, fazendo com que eu me sentisse pequena, como se não tivesse direito nem de respirar alto. O menino se apegou a mim rápido, mas eu sempre lembrava a forma como os olhos do chefe permaneciam em mim quando eu passava, como se avaliasse algo além da minha competência. Fingi não perceber. Eu precisava daquele emprego. As semanas passaram e eu me acostumei à prisão elegante onde trabalhava. O menino sorria mais, e o pessoal dizia baixinho que eu era a primeira babá com quem ele se conectava, mas elogios nunca pareciam seguros. Sempre que o chefe estava por perto, eu sentia meu corpo diminuir. Havia algo nele que me deixava inquieta. O tom da voz quando chegava perto, perguntas sobre meu cabelo, minhas roupas, como se estivesse avaliando propriedade. Eu convencia a mim mesma de que era paranoia. Sempre começa como dúvida. O dia em que ele me encurralou perto da despensa fingindo pegar temperos ainda vive na minha lembrança. Ele ficou tão perto que pude sentir o perfume caro na pele dele. A voz dele baixou quando murmurou: "Você não deveria ser tão bonita enquanto trabalha aqui." Minhas bochechas queimaram de vergonha, sabendo que era errado, mas com medo de demonstrar. Ri nervoso e dei um passo para trás, mas ele apenas sorriu, como se apreciasse meu desconforto. Disse a mim mesma que era mal entendido. Que ele não quis dizer aquilo. Mas depois disso, quando ele entrava em qualquer lugar, eu congelava por dentro esperando outro comentário. O pessoal começou a agir diferente perto de mim, ou frio demais ou simpático demais, como se soubessem de algo. Aquela sensação de isolamento me corroía, me fazendo pensar se eu tinha provocado aquilo sem querer. A vergonha me seguia para casa como uma neblina que eu não conseguia dissipar. O filho dele às vezes me chamava de mamãe, e apesar de eu corrigir com cuidado, o chefe observava com um olhar impossível de ler. Ele nunca corrigia o menino. Em vez disso, passou a me convidar para ficar até mais tarde, oferecendo refeições preparadas só para nós. Tentei recusar educadamente, mas ele insistiu dizendo que rejeitar hospitalidade era desrespeito. Essa palavra ecoou na minha cabeça: desrespeito. Eu não podia perder o emprego por causa de um jantar. Os jantares eram desconfortáveis. Ele falava pouco. Apenas me estudava, perguntando de onde eu era, por que eu estava sozinha, por que alguém como eu precisava trabalhar e não casar. A voz dele era suave, mas as perguntas eram pesadas, como se esperasse que minhas respostas coubessem num padrão. Baixei o olhar, dei respostas seguras, esperando que neutralidade me protegesse. Mas nada ali parecia neutro. Numa das noites ele tocou um fio solto de cabelo perto do meu rosto. Eu congelei. Ele disse que eu não devia esconder beleza assim. Depois saiu como se nada tivesse acontecido. Aquele momento me marcou mais do que a agressão explícita marcaria, porque ele fez aquilo casualmente, certo de que eu não reagiria. Dormi pouco, com medo de voltar no dia seguinte, com medo de não voltar. Sobreviver virou obediência. Comecei a usar roupas simples, cabelo preso, falando só o necessário. O menino percebeu. Ele perguntou por que meu sorriso tinha sumido. Eu não sabia responder sem revelar o monstro por trás do avental caro. Engoli e fingi normalidade. Mas cada passo dentro daquela mansão ficou mais pesado. Mais sufocante. Quando a irmã dele visitou, ela observou tudo, especialmente ele. Os olhos dela apertaram ao notar como ele pairava perto de mim. Achei que ela veria o perigo e alguém interferiria. Mas ao passar por mim ela apenas sussurrou: "Cuidado, ele pega o que quer." Meu sangue gelou. Ninguém tinha me alertado antes. Agora o silêncio parecia cumplicidade. A tensão piorou quando ele começou a reorganizar meus horários, reduzindo intervalos, colocando-me mais perto das áreas dele. Ele não dizia por quê. Não precisava. Eu sentia a coleira invisível apertando. Minha sobrevivência dependia do silêncio, e ele sabia disso. As paredes não protegiam mais. Estavam fechando, me prendendo entre profissionalismo e medo, e eu me perguntava quanto tempo até a porta realmente se fechar. Antes de prosseguirmos, ajude-nos a alcançar novos assinantes curtindo, comentando o que você achou da matéria e se inscrevendo. Agradecemos muito, vamos continuar. As palavras dele ficaram mais afiadas em particular, mascaradas de orientação, enquanto diante dos outros ele elogiava meu profissionalismo. Eu sentia essa dualidade apertando meu pescoço.
Em privado, ele murmurava que eu lhe devia lealdade quando eu hesitava em atender suas vontades. Lealdade soava mais como posse. Às vezes ele me elogiava por cuidar do menino, mas os olhos diziam outra coisa. Eu acordava rezando para não ficar sozinha com ele, mas destino não ouvia. Comecei a notar que o pessoal se afastava quando ele entrava na sala comigo. Ouvi sussurros dizendo que ele já tinha quebrado outras antes de mim, mas eles falavam em frases partidas, como se contassem uma lenda proibida. A mansão ficou mais fria depois disso. Cada corredor parecia um aviso silencioso de que o perigo não era imaginação. O menino sentiu também. Ele me segurava com força, perguntando se eu iria sumir como as outras. Prometi que não, embora minha voz tremesse. Uma tarde, na sala de jantar, ele perguntou se eu gostava de trabalhar ali. Respondi que sim, porque era o que queria ouvir. Ele sorriu e disse: bom, então não pense em ir embora. O jeito que ele se inclinou me deixou presa, como se o emprego não fosse mais escolha, mas sentença. Tentei rir, porém o olhar dele prendeu o meu tempo demais, faminto, territorial, desafiando-me a negar o que ele insinuava. Quando ele roçou minha mão numa dessas noites, eu não recuei rápido o suficiente. Ele percebeu. O sorriso dele me disse isso. Depois sua voz desceu para um timbre intoxicante quando murmurou que beleza não deveria ser desperdiçada. Eu congelei. Ele recuou só para parecer respeitoso, mas o estrago já estava feito. Ele sabia que podia atravessar limites e eu ficaria. Poder estava virando intimidade nesse pesadelo. Eu me perguntei se alguém acreditaria em mim se eu falasse. A mudança real aconteceu quando o menino ficou muito doente outra vez. O chefe entrou em pânico, chamando emergência, perdendo o controle. Ele caminhava em círculos, exigindo respostas, agarrando-se a mim como âncora. Eu fiquei ao lado do menino, me recusando a sair. O hospital o internou, e eu dormi em cadeiras por noites, o chefe sempre por perto. Sua fachada desmoronou. Eu era, de repente, a única pessoa que ele podia apoiar. Nos corredores estéreis, ele sentava perto demais, agradecendo, dizendo que ninguém jamais ficava por ele. Eu me sentia presa até fora da mansão. O médico alertou que o menino precisava de estabilidade emocional. Aquelas palavras atingiram o chefe. Ele virou para mim, voz trêmula, pedindo: fica, ele precisa de você mais do que nunca. Não era pedido. Era ordem mascarada de desespero. Eu não sabia como dizer não sem machucar o menino. Quando o menino melhorou, o chefe desabou contra uma parede, cobrindo o rosto. Eu vi um homem desesperado, assustado e possessivo. Então ele me olhou e sussurrou: eu não vou esquecer isso, agora você é minha quer admita ou não. Meu sangue gelou. Ele falava sério. Eu salvei o menino, mas no processo selei minha própria prisão. Saí daquele hospital sentindo correntes invisíveis, soldadas na minha pele. De volta à mansão, tudo parecia diferente. O pessoal me olhava com outra expressão, quase pena, porque eles entendiam a dinâmica mesmo sem dizer. O chefe agora pairava constantemente, aparecendo em portas, observando-me com uma mistura de gratidão e posse. Ele passou a dispensar que interrompesse nossos momentos, estreitando meu mundo. Eu já não era apenas funcionária. Eu era afeto capturado, presa por obrigação e dependência emocional. Cada passo ecoava pertencimento, mas parecia prisão. Ele reorganizou rotinas para que eu passasse mais tempo nas áreas privadas. Refeições tornaram-se obrigatórias, sempre à mesa com ele e o menino, mas os olhos dele nunca deixavam os meus. O garoto sentiu mudança também. Ficou mais grudado, segurando minha mão mesmo perto do pai, como se soubesse que poderiam me tirar. O chefe sorria, chamando-me de coração da casa. Essas palavras me aterrorizavam. Corações podem ser possuídos. Corações podem ser descartados. Uma noite ele ficou atrás de mim na cozinha, próximo demais. Murmurou que eu trouxe calor para a vida dele que ele nunca pensou que voltaria a sentir. Eu respondi educada, mas sua mão tocou minha cintura. Eu paralisei. O ar ficou pesado. Ele só tirou a mão quando passos se aproximaram. Ele parecia orgulhoso da própria contenção, sem perceber que o dano estava no gesto, não no toque. Saí tremendo, consciente de que contenção era temporária. Depois disso, presentes voltaram, dessa vez, joias. Tentei devolver, mas ele bloqueou, dizendo que simbolizavam lealdade. Lealdade soava novamente como posse. Funcionários suspiraram quando me viram com o colar no dia seguinte. O menino tocou e perguntou se o pai me deu porque me amava. Eu menti suavemente. Uma criança não precisava conhecer o tipo de amor distorcido que existe ali. O chefe ouviu e sorriu, saboreando minha desconforto. O controle começou a apertar de forma mais sutil. Ele exigia saber onde eu estava na casa, mandava mensagens se eu demorava a voltar.
Corrigia meu tom se faltava gentileza. Repreendia em público, elogiava em privado, criando um ciclo vertiginoso. Eu percebi que começava a desejar a aprovação dele só para escapar da humilhação. Essa percepção me assustou mais do que qualquer toque. Eu estava sendo condicionada. O menino melhorou fisicamente, mas emocionalmente piorou. Ele chorava quando o pai elevava a voz. O chefe esperava que eu acalmasse ambos. Ele passou a se sentar ao meu lado enquanto lia histórias para o menino, perto demais, às vezes roçando meus dedos com os dele. Eu me prendia ao menino, mas a presença dele cobria o ambiente. Noites terminavam com silêncio pesado, como se algo estivesse para romper. Eu orava para que nada explodisse, mas ali orações não eram ouvidas. Então a irmã dele voltou. Observou cada movimento, depois me chamou em particular. Perguntou se ele já tinha me tomado para si. Meu coração tropeçou. Eu neguei, com medo que me culpasse. Ela balançou a cabeça e disse que negar era inútil porque ele só quer algo quando já acredita que é dele. Avisou que foi assim que o casamento dele começou, e que foi assim que a ex dele desapareceu da vida deles. As palavras dela ecoaram dentro de mim muito tempo depois. Eu desabei no banheiro do pessoal, entendendo que fugir não seria simples. Eu amava demais o menino, mas temia muito mais o pai dele. Pensei em denunciar, mas as conexões dele gritavam poder. Ele controlava narrativas. Controlava pessoas. Enxuguei as lágrimas e caminhei de volta pelos corredores, forçando postura, sabendo que ele gostava de força apenas quando dobrada a favor dele. Essa dualidade me consumia. Ele começou a me chamar no quarto dele para conversas sobre assuntos familiares que ele poderia tratar em qualquer outro espaço. Ele se sentava perto, oferecia vinho, falava suavemente sobre reconstruir a casa dele. Olhava para mim como se o futuro que queria já estivesse decidido. Quando tentei sair, ele segurou meu pulso, não com força, mas firmeza. Sussurrou: não corra. Não havia raiva, só certeza. Eu recuei fingindo confusão, mas ambos sabíamos o que aquilo era. O ponto de virada foi quando o menino gritou por mim durante um pesadelo, não pelo pai. Corri até ele e o acalmei, enquanto o chefe observava, ferido, mas fascinado. Depois que o menino dormiu, ele me encurralou no vão da porta e disse: você faz ele se sentir seguro, você me faz sentir vivo. Recuar não adiantou, ele avançou confessando que perder-me não era opção. A sombra dele cobriu a minha. Dias passaram sem sono. Sentia-me observada até quando estava sozinha. Os corredores sussurravam consequências caso eu ousasse resistir. Quando ele tocou meu ombro ao passar e eu não recuei rápido o suficiente, vi satisfação no rosto dele. Eu me odiava por congelar, por ficar, por amar o menino mais do que temer por mim. Então entendi que a crise não era só emocional, era inevitável. Algo iria quebrar. E eu temia que fosse o primeiro. Tudo desabou quando o menino desapareceu do quarto uma tarde. Pânico tomou conta da mansão. O chefe perdeu o controle, gritando ordens para que o procurassem, com a voz quebrando pelo medo. Meu coração disparava enquanto vasculhava cada canto até encontrá-lo do lado de fora, encolhido sob uma árvore, chorando porque não queria que o pai ficasse bravo de novo. Eu o carreguei para dentro, tremendo. O chefe correu até nós, abraçando o menino, mas o olhar nunca saiu de mim. Algo mudou nos olhos dele, algo possessivo, desesperado. Depois desse susto, ele proibiu qualquer outra pessoa de colocar o menino para dormir, insistindo que só eu era capaz. As noites ficaram mais longas. O menino se aninhava ao meu lado sob as cobertas enquanto o pai observava do batente da porta. Ele ficava ali até ter certeza de que o menino dormira, então se aproximava com gratidão que parecia posse. Ele sussurrava que agora éramos uma família e que eu devia aceitar isso. Permaneci em silêncio, com medo de contradizer quando tudo estava tão quente. As semanas seguintes ficaram borradas. A ansiedade do menino piorou se eu não estivesse perto. Tentei estabelecer limites, mas o chefe os descartava dizendo que minha presença era necessidade terapêutica. Soava como cuidado, mas era controle travestido. O pessoal olhava para mim com tristeza silenciosa, sabendo que eu estava presa demais para escapar. O chefe começou a sentar ao meu lado nas refeições, joelho tocando o meu sob a mesa. Cada gesto dele empurrava mais fundo a marca de propriedade. Então veio a tempestade. Uma discussão violenta explodiu entre ele e a irmã, porque ela viu como ele estava perigoso. Ela o acusou de repetir padrões. Ele gritou dizendo que comigo era diferente, porque eu era leal. Fiquei parada, congelada, enquanto discutiam sobre mim como se eu fosse um objeto. O menino chorava no andar de cima. Corri até ele, caí ao lado da cama, pedindo desculpas que não me pertenciam. Eu não sabia quem eu estava tentando confortar, ele ou eu mesma. Tarde naquela noite ele apareceu na porta do quarto do menino, exausto, com olhos inflamados.
Confessou que me perder doeria mais do que perder o casamento. A voz dele tremia enquanto pedia que eu não fosse embora. Por um momento ele pareceu humano, mas fragilidade misturada com obsessão é assustadora. Eu disse suavemente que não estava indo embora. Não era verdade, era sobrevivência. Ele tocou meu rosto com alívio, como se eu tivesse selado meu destino. Na manhã seguinte, tudo escalou. Ele demitiu 2 funcionários que questionaram suas decisões. Depois anunciou que eu iria acompanhá-lo em compromissos pessoais com o menino. A mansão reagiu com medo, mas ninguém ousou se opor. Eu obedeci, sentindo o cativeiro ficar mais estreito. Fomos ao parque. O menino corria feliz, mas o chefe caminhava atrás de mim, mão pousada na base das minhas costas como se já fôssemos um casal. Eu sentia os olhares. Eu sentia náusea. Naquela noite o menino teve outro episódio, acordando gritando. Eu o segurei enquanto ele chorava dizendo que não queria que brigassem por ele. O chefe sentou do outro lado do quarto, cabeça nas mãos, depois murmurou que falhou como pai e como homem até eu chegar. Seu desabafo caiu sobre mim como peso, como se agora fosse minha responsabilidade curá-lo também. Eu não respondi. Minha voz estava ausente. O medo a tinha roubado. Ele começou a perguntar sobre meu futuro, sugerindo que eu me mudasse para a mansão definitivamente. Engasguei desculpas sobre limites, mas ele sorriu como quem já conhece a resposta, como se só fosse questão de tempo até eu aceitar. Isso me aterrorizou porque parte de mim acreditou. Amar o menino tinha virado corrente mais forte que lógica. Eu não sabia se sair era possível sem destruí-lo. Talvez esse fosse o objetivo. A ruptura veio de novo quando a ex-esposa retornou exigindo guarda. Ela acusou o chefe de me manipular para substituir ela. Ele explodiu, me puxando para a discussão como prova de estabilidade. Ela me olhou com pena. Atrás da raiva existia reconhecimento. Ela já esteve no meu lugar. Ela sussurrou para eu fugir antes que perdesse tudo. O processo judicial começou. Eu virei evidência, não pessoa. O menino ouviu discussões e entrou em colapso, chorando incontrolavelmente. A presença dela o aterrorizava. O hospital o internou novamente. Desta vez eu não voltei para casa. O chefe também não deixou o hospital. Sentávamos ao lado da cama enquanto os monitores apitavam, 2 presos ao mesmo medo, mas desiguais em poder. Eu rezava por alívio, mas só afundava mais. Esperança virou crueldade. Uma noite, com o menino dormindo e as luzes frias piscando sobre nós, o chefe segurou minha mão e sussurrou: eu perdi tudo uma vez, eu não vou deixar acontecer de novo, não com você. O polegar dele deslizou sobre a minha pele, selando uma verdade terrível. Eu não estava mais salvando uma criança. Eu estava lutando para sobreviver a um homem que acreditava que eu pertencia a ele. E essa percepção me assustou mais do que qualquer coisa que a mansão já guardou. O tribunal finalmente decidiu guarda compartilhada, obrigando o menino a dividir o tempo entre pais. O chefe entrou em espiral, tomado pela paranoia de que eu o abandonaria agora que o filho não estaria sempre sob nosso teto. A vigilância dele aumentou. Ele exigia mensagens, ligações, garantias de lealdade. Eu respondia porque resistir significava mais caos para o menino. Mas cada resposta parecia reforçar correntes. Eu me vi desvanecendo em um papel que nunca escolhi. Eu não era mais babá. Eu era refém emocional dele. Ele passou a organizar jantares nos dias em que tinha direito ao filho, sempre me colocando ao lado dele, como se já fossemos uma família. O pessoal observava com olhares vazios. Ele dizia frases doces, afirmando que ninguém me tiraria dele. O menino sorria inocente, achando aquilo bonito. Eu sorria por ele, enquanto o pavor se enroscava dentro de mim. Cada palavra do chefe era posse disfarçada de afeto. Eu aprendi a acenar na hora certa. Ele começou a planejar projetos futuros comigo incluída, oferecendo cargos administrativos nos restaurantes dele. Eu sabia que era outra coleira, dourada, mas coleira. Disse que precisava descansar. Ele descartou, afirmando que eu descansava ao lado dele e do menino. A arrogância dele me assustou. Ele realmente acreditava que minha existência girava ao redor dele agora. Eu me perguntava se ainda existia a mulher que fui. Eu não conseguia encontrá-la. O colapso final veio quando o menino teve um ataque de ansiedade na escola. Ele chamou por mim antes de chamar qualquer outro. Eles ligaram para o chefe, mas ele exigiu que me telefonassem diretamente. Quando cheguei, ele não soltava meu pescoço, implorando para eu não ir embora. Os professores olharam confusos, questionando o vínculo excessivo. O chefe chegou minutos depois, me puxou para um abraço diante deles e murmurou que éramos inseparáveis. Eu fiquei imóvel, humilhada, reivindicada. Essa noite, eu embalei o menino enquanto ele dormia e entendi que não poderia fugir sem destruí-lo.
Ele dependia de mim mais do que de ar. O chefe estava sentado do outro lado do quarto, cabeça nas mãos, confessando com voz tremida que não sabia amar sem consumir. A vulnerabilidade dele me comoveu e me repugnou ao mesmo tempo. Ele disse que eu era a primeira pessoa que ele realmente temia perder. Eu queria que aquilo fosse amor, mas não era. Era cativeiro mascarado de devoção. Eu ainda não sei como isso acaba. Talvez nunca acabe. Talvez fugir seja fantasia porque ir embora quebraria um menino e provocaria um homem acostumado a conseguir tudo o que quer. Algumas noites eu imagino arrumar uma mala. Outras, cubro o menino e digo a mim mesma que suportar é amar. A mansão permanece bela e sufocante. Os olhos dele ainda seguem cada movimento meu. Os sussurros dele ainda dizem que eu pertenço a ele. E eu oro em silêncio, esperando que alguém lá fora entenda o que é só ser valorizada como posse. Se você gostou do vídeo, confira este que está aparecendo na sua tela, e eu o selecionei especialmente para você. Até lá!